Apague as ideias imaginárias e diga muitas vezes a si mesmo: agora está em meu poder preservar minha alma livre de toda maldade, de toda luxúria, de toda confusão ou perturbação. E então, quando eu realmente discernir a natureza das coisas, posso usar a todas na devida proporção. Esteja sempre atento a este poder que a natureza lhe deu. Seja muito bem-vindo, guerreiro, a mais um episódio do nosso Ano Estoico, uma série onde eu, Daniel Franco, medito aqui com você reflexões, frases do estoicismo, dos teus principais filósofos aí ao longo dos anos, para que a gente possa desenvolver basicamente o quê? A tua inteligência emocional, o teu autodomínio emocional, a tua capacidade de homem como provedor e, obviamente, despertar ou ativar da maneira mais elevada o teu masculino, a tua energia masculina. Então, hoje eu vou meditar com você essa reflexão, que é uma reflexão do Marco Aurélio no seu livro As Meditações. E eu dividi ela basicamente em três partes. Na primeira, o que é que eu quero meditar com você? Apague as ideias imaginárias e diga muitas vezes a si mesmo: agora está em meu poder preservar minha alma livre de toda maldade, de toda luxúria, de toda confusão ou perturbação. O que é que ele está querendo trazer aqui? Basicamente, ele quer fazer com que você entenda que a tua alma, de fato, é o que você deve prestar atenção e é ela que deve permanecer sobre o teu autodomínio. Você não tem como ter o controle, por exemplo, do que acontece com o teu corpo. Obviamente que pessoas podem machucar você, obviamente que o próprio universo pode acabar machucando você de alguma forma. Mas, basicamente, o que ele está querendo trazer é, cara, deixe a tua alma livre de coisas que possam te prender. E essas coisas seriam a maldade, a luxúria, a confusão ou a perturbação. Ou seja, cara, se a minha alma ela busca pela luxúria, pelo conforto excessivo, pela, como é que eu posso dizer assim, pela soberba, pelo, cara, eu tenho tudo, eu sou maioral. Muito cuidado com isso. Se você busca, por exemplo, a maldade, cara, a maldade muitas vezes não é de fato a nossa intenção, mas às vezes a gente toma atitudes que geram consequências negativas na vida dos outros e muitas vezes na nossa mesma. Então, o fato de você se manter longe da maldade é, cara, o que é que eu posso fazer aqui? E aí, até parafraseando Jesus, né, quando ele traz no Novo Testamento, nos Evangelhos, ele fala assim, cara, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, cara, para de pensar um mal no outro. Para dessa história do olho por olho, dente por dente, dessa questão da vingança, da ira. Cara, foca no bem, no melhor bem que você pode fazer. Obviamente, você está aqui na Terra, existe a maldade dentro de você. Assim como existe a bondade dentro de você também. O ponto é, e aí é uma frase que é muito dita, é qual desses dois cães, quais desses dois animais você vai alimentar? A maldade ou a bondade? E isso depende exclusivamente de você. Por mais que você habite em um lugar onde exista ali, querendo ou não, uma criminalidade, existe ali no seu lar, tá? Na tua casa, você passou por situações onde teu pai e tua mãe viviam brigando, ou onde um irmão seu vivia brigando com você, fazendo bullying com você, por alguma forma. Cara, presta atenção, você que decide o que vai alimentar. Inclusive, eu tô lendo agora, neste momento, o livro do David Goggins. O nome do livro é Nada Pode Me Ferir. E nesse livro ele conta a história dele, como a infância dele foi sofrida e como ele alimentou esse lado, entre aspas, da maldade, como uma forma dele. Como é que eu posso trazer isso? Dele sobreviver. E o Cesar Chamin, ele traz no seu livro Inteligência Produtiva, basicamente que os sabotadores internos, eles são criados no início para nos proteger. Na nossa infância, a gente cria, de certa forma, algumas personalidades, algumas vozes na nossa cabeça para que a gente possa assumir um determinado comportamento e nos livrar, muitas vezes, de uma situação negativa. O ponto é, a partir do momento que você vai envelhecendo, você vai amadurecendo, você vai crescendo, você não deve alimentar isso. Você deve entender que, cara, aquilo aconteceu na minha infância. Eu não preciso mais que esse sabotador fique. Só que a gente acaba ativando isso de uma forma automática. E a gente acaba alimentando essa, entre essas, maldade, essas situações, sem necessidade alguma. Então, muito cuidado. Entra um processo aí, né? O mestre, vamos dizer assim, né? O detentor, o chefe desses sabotadores é o crítico. E o crítico ele atua basicamente de três formas. A primeira forma que o crítico atua é justamente criticando a si mesmo. Então, isso é uma forma de maldade. Maldade consigo mesmo. No sentido de você diz que você é burro, você diz que você é inferior aos outros, você diz que você não tem capacidade, você diz que você não é merecedor, você diz que você não tem habilidade, você diz que você é feio, que você. Cara, não importa nada disso. Não é o que você diz pra você. Cara, você é o que você é, você não vai poder mudar isso. Inclusive, é algo que está acontecendo na sociedade atual. As pessoas querem mudar a fisionomia, de certa forma, para que elas possam se sentir mais aceitas consigo mesmas. Só que elas encontram a frustração diante disso.
Não importa, quando você se olhar no espelho, quando você se olhar nos olhos, você vai enxergar muito além do teu corpo físico. Você vai enxergar a tua alma, você vai enxergar as tuas emoções, você vai enxergar o poder da tua mente. E você vai, independente do corpo perfeito, da beleza perfeita, muito, assim, independente de quanto você tem na tua conta, você vai olhar e você vai falar assim, cara, ainda assim não é o suficiente. Então, quando a gente vê pessoas buscando excessivamente essas coisas, é porque, de fato, ela está fraca dentro dela. Ah, existem pessoas que são bem-sucedidas, que têm o corpo perfeito e que são bem resolvidas consigo mesmo? Obviamente, existem. Mas eu lamento informar que essa é a grande minoria. Geralmente, as pessoas estão em busca de uma solução mágica da noite para o dia para que as coisas se resolvam. Infelizmente, isso não é possível. Principalmente se você focar única e exclusivamente no teu corpo, na tua aparência física. Não é a tua aparência física que vai transformar a tua autoestima. A tua autoestima é como você olha para si mesmo. Uma das partes é sim o teu corpo físico, mas ela não é a única. Então, se você desenvolve apenas uma, você vai ter outras aí que vão ficar basicamente precisando desse apoio. E aí vai ter uma discrepância. E uma vez, um dos meus mentores, ele falou, cara, onde existe excesso é porque existe uma grande falta. Então, se você tem algo que é muito intenso dentro de você, é porque existe falta de alguma coisa, você tenta suprimir, você tenta alimentar, você tenta completar a partir deste excesso. E, infelizmente, nada na tua vida pode ser complementado com base em outra coisa. A tua autoestima, por exemplo, emocional, a tua autoestima de você olhar para si mesmo, reconhecer as tuas emoções, não tem nada a ver com o teu corpo físico. Você pode olhar e falar assim, cara, meu corpo tá ótimo. Nossa, mas eu tô sozinho. Nossa, mesmo com o corpo maravilhoso aqui, cara, eu tô sozinho. Mesmo sendo bombadão, mesmo sendo fortão, cara, eu tô sozinho. Eu não consigo manter um relacionamento. Percebe? Então, assim, vai muito além do corpo físico. E ele traz alguns outros, né? Da confusão e da perturbação. Confusão e perturbação, ele traz do processo dos pensamentos. Então, muitas vezes a gente fica limitando pensamentos, tá? E só para você ter uma ideia, em uma hora a gente tem uma média de 3.000 pensamentos. Então, pensa esses 3.000 pensamentos passando. Você não consegue nunca reconhecer todos eles. Alguns eles aparecem, outros não. Por isso que eu recomendo que você faça o diário terapêutico ou o diário estoico, para que você escreva ali basicamente o que você está sentindo, para que você tire da tua mente o que tem a maior carga emocional, que é o que está mais aparecendo para você, e você coloque no lugar externo para que você possa olhar, meditar, refletir sobre aquilo e tomar uma melhor decisão diante daquilo. Não deixe que as tuas emoções controlem você. Assuma autodomínio diante delas. E aí, dando continuidade, na segunda etapa, ele fala: e então, quando eu realmente discernir a natureza das coisas, posso usar a todas na devida proporção. Ou seja, quando eu identificar qual é o objetivo daquilo, qual é a intenção daquilo, ou quando eu identificar o que eu posso fazer com aquilo, aí sim eu posso tomar a melhor decisão. Eu não deixo simplesmente que as coisas cheguem até mim. As coisas chegam até mim, eu reflito sobre elas, eu entendo o que elas são e aí eu dou um direcionamento para elas. Isso é o processo do autodomínio. Então, por exemplo, a maldade ela existe em você. Cara, isso é um fato. E assumir que a maldade existe em você vai torná-la muito mais fraca do que você dizer que não, eu sou bonzinho, eu sou um anjinho, eu sou maravilhoso. Cara, você não é. Lamento informar. É bem provável que se uma mulher bonita passe na rua, você olhe para essa mulher, mesmo você estando num relacionamento. Isso significa que você é um traidor, que você é um cara ruim, que você é péssimo? Cara, não. Mas aceite que, cara, aquela é uma mulher bonita. Tudo bem. E siga em diante. Porque deixa eu te falar, por um tempo eu tentei negar isso. E em uma situação específica, realmente disso, tá? Passava as mulheres na rua e, cara, eu olhava assim, cara, aquela mulher bonita. Cara, eu acho que é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na vida. E eu negava, não, velho, não, não, não. Você tá no relacionamento, ou você tá não sei o quê. Não, você não pode. Cara, para com isso é errado. Cara, não. Beleza, aquela mulher é bonita. Única e exclusivamente. E eu sigo minha vida, e aquela mulher siga dela, e eu continuo amando minha esposa, e eu continuo amando minha parceira, e tá tudo certo. O ponto é, cara, aquela mulher. Não, mas eu não posso, cara, eu não consigo me controlar com a mulher bonita. Aí você vai, aí você conversa com a mulher, e aí você pega o número da mulher, aí você começa a mandar um WhatsApp na mulher. Não, mas isso aqui não é traição, tudo bem. Cara, você já tá traindo. Sua mente já tá traindo. Esse é o grande ponto que você precisa entender. E o ponto foi, você não percebeu que de fato existia algo ali. Entende? Você utilizou a tua razão neste momento para burlar aquilo. Um processo de manipulação interna. E isso é importante destacar aqui. Muitas vezes a gente gera uma manipulação interna. A gente manipula os nossos pensamentos, pegando elementos ou entendendo partes específicas para falar assim, cara, não. Aqui o que eu construí na minha cabeça está perfeito. Então nessa situação eu não estou traindo. Ou nessa situação aqui está tudo bem. Cara, uma coisa é a pessoa passou, você olhou, cara, muito bonita, maravilha, foi, tchau. Sua vida segue. Outra coisa é, nossa, aquela mulher, nossa, se eu falasse. Aí no outro dia você encontra, nossa, que mulher maravilhosa, meu Deus, eu preciso falar. Uma semana depois você começa a conversar com sua mulher.
Esse é o ponto que eu preciso que você entenda. E isso aconteceu porque você não assumiu que existia ali, de fato, um desejo dentro de você. E eu lamento informar, mas você, como homem, assim como provavelmente tua parceira, a mulher e tal, ela tem desejos também. Você tem desejos. O ponto é, mais uma vez, qual você vai alimentar? Você vai alimentar o teu desejo ou você vai alimentar a tua razão? E você entender que, cara, isso aqui, maravilha, mas fica no seu devido lugar e eu sigo a minha vida. Então seja sincero com você mesmo. Se você não for sincero com você, cara, ninguém mais será. É isso que você precisa entender. Então ele termina basicamente falando: esteja sempre atento a este poder que a natureza lhe deu. Ou seja, a capacidade de discernimento, a capacidade de ter consciência, a capacidade de raciocínio. O universo entregou isso a você. E aí, no aspecto aqui que ele está falando, ele traz natureza como o próprio universo, tá? A habilidade de nós, como seres humanos, que crescemos, evoluímos, tendo a capacidade de racionar. Um cachorro, por exemplo, se ele vê uma cadela, já que a gente já está nesse exemplo aqui, ele vai ter relação com a cadela. Se ele vê outra cadela, por mais que ele tinha 5 anos com aquela ali, se ele vê outra e ela estiver no sítio, cara, ele vai lá, entendeu? Ele não vai muito ligar para outra e a outra também não vai ligar muito, não. Tá tudo certo. Mas ele não é um ser social como nós somos. Existe aqui um processo. Existe aqui um movimento de um compromisso. Tem compromisso? Então tem compromisso. Cara, não tem compromisso, não tem compromisso. Isso você precisa entender. Essa foi a meditação de hoje e eu vou deixar aqui para você 2 recomendações. A primeira recomendação de vida para que você assista é onde eu explico para você os 6 hábitos essenciais e fundamentais que você como homem deve ter todo santo dia para despertar ou ativar na potência massa a tua energia masculina e você possa também se tornar um homem com alto domínio emocional, financeiro, físico e espiritual e mental. Aqui embaixo eu vou deixar um outro vídeo para que você possa fazer o quê? Acabar com a procrastinação, assumir o controle da tua vida e fazer as coisas como devem ser feitas no seu dia a dia. A gente se vê amanhã no próximo vídeo às 20 horas. Um grande abraço, guerreiro.